Olá, meu nome é Wellington. Irei falar sobre um pouco como a indústria do petróleo teve seu início. A indústria do petróleo começou no século XIX, época em que foi desenvolvido o processo de reunificação do óleo. Na Escócia, o país mais tinha petróleo nessa época era Azerbaijão, que tinha seu território 50% de petróleo. Encontrado no mundo, já no Brasil, o petróleo começou a ser extraído em 1939. Após ter sido encontrada na Bahia. Agora irei falar um pouco sobre a indústria do petróleo. A indústria do petróleo, também conhecida como indústria petróleo ou mancha de óleo, incluído com os processos globais de exploração, extração, refino, transporte e comercialização de produtos petrolíferos. Os produtos de maior volume na indústria são o óleo, combustível e a gasolina. Agora, como funciona a indústria do petróleo? A indústria do petróleo pode ser descrita por um grande processo, composto de 6 atividades, que dão do poço ao posto: exploração, desenvolvimento, produção, refino, transformo e distribuição. Quais são os diferentes tipos de empresa petroleira? Existem 3 tipos de empresa. Irei falar sobre uma. Em primeiro temos a empresa privada, onde o preço segue a determinação do mercado internacional e o Estado só tem a função de conceder a permissão para a empresa explorar um determinado território. Quantas petrolíferas tem o Brasil? A produção de petróleo no Brasil é realizada em 9 bacias, das quais 4 merecem destaque: a Bacia de Campos, de Santos, do Espírito Santo e do Recôncavo. Meu nome é Carlos e eu vou falar sobre a indústria petrolífera. No passado, a indústria do petróleo dominou toda a economia mundial, mas talvez isso não ocorra mais daqui para frente. A pandemia despertou o mundo para as possibilidades de trabalho em casa, o que reduziu grande parte da demanda existente de gasolina. Além disso, estamos presenciando a ascensão de veículos elétricos, que não dependem de gasolina para funcionar. Sendo assim, a indústria do petróleo vive uma fase de reconstrução e não deve ter um futuro fácil. Como a indústria do petróleo afeta a economia? Ainda assim, a indústria do petróleo continua sendo muito importante para a economia, pois além da gasolina, ele faz parte da produção de plásticos, tinta e outras dezenas de coisas. Países que são grandes importadores de petróleo, como os Estados Unidos, iriam enfrentar extrema dificuldade caso não conseguissem mais extrair petróleo. Quais são os diferentes tipos de reserva de petróleo? Existem 3 tipos de reserva de petróleo. A primeira é a reserva provada. Nela se tem certeza de que há petróleo. Na segunda reserva, a chance de ter petróleo é menor do que na reserva provada. Já na reserva possível, a certeza de encontrar petróleo é ainda menor do que na reserva provada. Quais são as preocupações ambientais associadas com a indústria do petróleo? Os malefícios causados pela indústria do petróleo são grandes problemas. Quando o petróleo é derramado no mar durante a extração, ele se espalha e prejudica toda a vida marinha daquela região. A extração do petróleo também prejudica famílias que moram perto dessa região e dependem da pesca para sobreviver. Olá, me chamo Emily e estou aqui com a função de explicar para vocês as frações mais conhecidas do petróleo, que é a gasolina, que é um combustível para carros e motos, a querosene, combustível para aviões, e também tem a nátiva, que é utilizado para a matéria-prima para a produção de plástico. Sabemos que a gasolina é atualmente a fração mais importante do petróleo, mas no processo de refinamento é obtida uma porcentagem muito pequena, de 7 a 15%,
da gasolina em relação à demanda atual. O craqueamento soluciona esse problema, pois aumenta a quantidade e a qualidade da gasolina. Olá, me chamo Laís e vou falar um pouquinho sobre tecnologias envolvidas na exploração do petróleo e refino. Vou começar falando um pouco sobre tecnologias que aceleram a produção do petróleo. Com a chegada da tecnologia, foi preciso uma mudança de cultura nas equipes de mão de obra, a qualificação dos profissionais em sistemas de software, baseadas em inteligência artificial, foi um ponto novo. Entre essas inovações, podemos citar os drones, com câmeras termográficas e a computação em nuvem, como nova realidade do setor de óleo e gás. E apesar do alto custo desses equipamentos, o resultado do investimento é positivo, já que esses sistemas aceleram o andamento de projetos e fornecem soluções inovadoras, proporcionando mais eficiência. Petróleo. Petróleo é uma mistura de substâncias oleosas, inflamável, geralmente menos densa que a água, encontrada na profundidade da terra e sempre no fundo do mar. Para realizar a extração do petróleo, são necessários 3 passos básicos: prospecção, perfuração e extração. O petróleo é encontrado em bolsões profundos, em terra firme e abaixo do fundo do mar. Vou explicar um pouquinho sobre as etapas da exploração de petróleo e gás, que são 3. Prospecção. Depois que ondas sonoras são emitidas em diferentes frequências pelas pistolas de ar, é possível detectar a presença de hidrocarbonetos no subsolo marinho. Como é feita a perfuração de um poço de petróleo? É realizada através de uma sonda. As rochas são perfuradas pela ação rotativa de uma broca existente na extremidade de uma coluna de perfuração. Os fragmentos de rocha são removidos pela ação de um fluido de perfuração ou lama injetados por bombeamento nesta coluna. Extração. Durante a fase de extração, um poço é feito para confirmar a presença de hidrocarbonetos. São usadas plataformas semissubmersíveis, plataforma SPAR e navio de perfuração. As fases de exploração e extração têm como objetivo encontrar e extrair gás e petróleo existente entre 1.500 a 3.000 metros abaixo da superfície do mar. A extração do petróleo na terra. O petróleo é encontrado acima da água salgada, embaixo de uma camada gasosa em alta pressão. Assim, quando o poço é perfurado, o petróleo pode jorrar espontaneamente até a superfície em razão da pressão do gás. São usados nos processos de exploração, sondas de perfuração, plataformas marítimas e torres de perfuração. Também cavalos de pau. Existem diversas plataformas de exploração. As principais são plataforma fixa, plataforma autoelevatória, plataforma semissubmersível e navio sonda. Oi, eu sou Tainá e vim falar um pouco sobre o refino do petróleo. O refino do petróleo consiste na separação dos seus componentes através de processos que ocorrem nas refinarias. O objetivo do refino é transformar o petróleo em uma mistura complexa de hidrocarbonetos com diferentes propriedades físicas e químicas, em frações mais simples e com grande utilidade. O refino do petróleo pode ser feito por meio de 3 processos principais: destilação, conversão e tratamento. Destilação. Durante o processo ocorre a separação de derivados através do aquecimento do petróleo em altas temperaturas, cerca de 370 graus, até o óleo evaporar. Na indústria do refino, o principal objetivo é obter o petróleo processado com o máximo possível de derivados de maior valor de mercado, o que equivale a reduzir o mínimo a produção de óleo e combustível. Olá, sou Rosiele. Venho falar um pouco sobre qual o processo utilizado para o refinamento do petróleo. Destilação é o processo de separação dos derivados. O petróleo é aquecido em altas temperaturas até evaporar. Esse vapor ao estado líquido conforme refria em diferentes níveis dentro da torre de destilação. Em cada nível há um recipiente que coleta um determinado subproduto do petróleo. Quais sistemas são usados no refino do petróleo? São eles: destilação fracionada, destilação a vácuo, craqueamento térmico ou catalítico e reforma catalítica. O esquema de refino ou
encadeamento das várias unidades de processo dentro de uma refinaria é o que denominamos de esquema de refino. Os esquemas de refino variam de uma refinaria para outra, não só pelos pontos acima expostos, como também pelo fato do mercado de uma dada região, modifica-se com o tempo.